Bom dia, primeira série. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade, na verdade, da hora de estudo, em que vocês já fizeram nas aulas passadas. Então, vocês podem abrir o livro de vocês, na hora de estudo, para fazer as correções aí comigo. Então, na questão 1, essas questões a respeito dos conteúdos que vocês já estudaram. E na questão 1, vai ser sobre o conteúdo doxa e episteme, que vocês já viram. Então, número 1, a respeito do pensamento de Parmênides sobre a doxa e a episteme, é correto afirmar que, letra A, para Parmênides, a doxa ela correspondia ao conhecimento relativo às aparências, portanto, de opinião, enquanto a episteme estava ligada ao conhecimento científico e investigativo. Nesse caso, ambas eram válidas, porque participavam de diferentes níveis de apreensão da realidade. Então, a letra A, ela é incorreta. Ela é incorreta porque, segundo Parmênides, a doxa não era uma via segura de acesso ao conhecimento, como vocês viram nas aulas. Ele defendia apenas um conhecimento através da episteme seguro. Então, portanto, não era válida, porque estava pautada nos sentidos que são mutáveis e imprecisos, o que geraria algum tipo de engano, poderia, na verdade, gerar algum tipo de engano, e dessa forma não poderia ser considerada um conhecimento seguro. Então, a letra A, ela está incorreta. Na letra B, para Parmênides, a doxa correspondia ao conhecimento da ciência, também chamado de doxologia, e a episteme ao conhecimento da opinião, originando a epistemologia. Logo, somente a episteme era válida porque projetava um conhecimento mais seguro. Então, logo de cara aí a gente já percebe que essa alternativa também estava incorreta. Incorreta porque os conceitos de doxa e episteme elas estão invertidos aí, logo no início da alternativa. A doxa ela refere-se à opinião, como vocês viram, e a episteme ao conhecimento científico. Então, essa alternativa ela também está incorreta. Na letra C, para Parmênides, nem a doxa nem a episteme eram vias adequadas para alcançar um conhecimento seguro, uma vez que os homens eram enganados pelos sentidos e pela razão, logo o conhecimento era impossível. Então, também a letra C ela está incorreta e logo de cara a gente percebe o porquê. Para o filósofo, o Parmênides, a episteme era sim uma via adequada para alcançar o conhecimento, inclusive a única via confiável que a gente poderia de fato alcançar esse conhecimento. Então, essa alternativa também é incorreta. E a letra D, para Parmênides, a doxa, no caso a opinião, estava ligada às aparências, e por isso era uma via duvidosa na busca do conhecimento. Já a episteme, a ciência, no caso, era uma via mais rigorosa e, portanto, mais segura em relação a esse objeto. Então, na letra D, a gente percebe que é a alternativa correta. Correta porque a doxa, ligada às aparências mutáveis, ou seja, que se modificam, não poderia gerar certezas, ao contrário da episteme, que seria uma ciência rigorosa, científica, que de fato apresentaria uma segurança em relação a esse conhecimento. Então, essa é a alternativa correta da questão 1, a letra D. Então, e para terminar a alternativa 1 aí, a questão 1, tem a opção E, a alternativa E, que para Parmênides, a doxa e a episteme não estavam em oposição, pois todo o conhecimento passaria por esses dois estágios. E também é incorreto, né? Porque para Parmênides, essa afirmativa
Ele afirmava, na verdade, a oposição entre a doxa, que seria a opinião, e também a episteme, que seria a ciência. Então, por isso que a alternativa correta é a letra D. Na questão número 2, na alegoria da caverna, Platão falou de prisioneiros acorrentados desde a infância no interior de uma caverna, de tal forma que não podiam se voltar para a entrada. Do lado de fora, uma fogueira ele projetava sombras no fundo dessa caverna. Ao observá-las, os prisioneiros acreditavam contemplar os objetos verdadeiros até que um deles foi liberado e saiu da caverna, percebendo que existia uma realidade muito mais complexa do lado de fora. Considerando essa alegoria, é possível afirmar que esse aí corresponde ao conteúdo sobre o pensamento de Platão a respeito do conhecimento sensível, conhecimento inteligível, e uma das atividades era justamente para vocês fazerem essa interpretação a respeito do mito ou alegoria da caverna de Platão. Então, considerando essa alegoria, é possível afirmar que, alternativa A, Platão acreditava que acima do mundo sensível, ilusório, havia um mundo das ideias formado por essências imutáveis. E logo de cara a gente já tem a nossa alternativa correta. Porque para Platão, no caso, Platão, ele afirmava a superficialidade do mundo sensível e a superioridade do mundo das ideias, representado na alegoria pela realidade que havia fora da caverna. Então, vocês viram durante a aula de Platão que ele supervalorizava o mundo das ideias. E tudo que havia aqui nesse mundo era apenas uma cópia desse mundo das ideias. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Mas vamos avaliar as demais alternativas. Então, na letra B, segundo o platonismo, tanto o conhecimento de dentro quanto o de fora da caverna representavam a apreensão da essência das coisas, e ela está incorreta, porque o conhecimento de dentro da caverna, o conhecimento sensível que Platão coloca, ele dirige-se às cópias das ideias e não, de fato, às essências das coisas. Ao contrário do conhecimento de fora da caverna, que seria, sim, o conhecimento inteligível. Aquilo que, de fato, se dirige à essência de todas as coisas. Então, a alternativa é incorreta. Na letra C, de acordo com a alegoria da caverna, o homem atinge as essências imutáveis por meio da observação das sombras, que lhe permite perceber e superar os enganos dos sentidos. Então, ela também está incorreta, porque a observação das sombras, elas representavam justamente os enganos dos sentidos. Então, e não o acesso às essências, a esse mundo das ideias. Então, é justamente o contrário. Então, ela está incorreta. A D, Platão acreditava que a alma humana jamais poderia se afastar das coisas múltiplas e imutáveis em direção às coisas unas e imutáveis, que seria o mundo das ideias. Então, ela também está incorreta. Porque Platão, segundo Platão, a alma humana ela poderia sim alcançar gradativamente esse mundo das ideias, onde estavam todas as coisas unas e imutáveis, ao colocar-se sob a luz da razão e a busca dessa razão. Então, essa é também a alternativa incorreta. E na alternativa E, o platonismo ele defendia a tese de que as ideias unas e imutáveis estavam em um nível superior ao das ideias mutáveis. No entanto, ambas eram igualmente válidas porque compunham os mundos sensíveis, ou seja, o mundo sensível e o mundo inteligível. Então,
incorreta, porque Platão não acreditava no mundo sensível, nessas ideias mutáveis que estavam a todo momento em transformação. Então, ela é incorreta, porque na concepção de Platão, as ideias unas e imutáveis estavam em um nível superior ao dos elementos sensíveis múltiplos e imutáveis, não igualmente válidas, como cita aí na questão. Então, portanto, incorreta. Então, a número 2, a alternativa correta é a letra A. Passando aqui, a 3, Aristóteles, discípulo de Platão e um dos grandes nomes da filosofia antiga, ao conhecer o conhecimento, considerou que, de acordo com a visão de Aristóteles, qual era a sua concepção a respeito do conhecimento. Então, vocês também já viram um pouco a respeito disso. Na letra A, a experiência, fruto dos sentidos, era a base para se chegar a uma nova etapa, o conhecimento inteligível, sem a necessidade da abstração. Então, essa alternativa ela está incorreta, porque o erro está em desconsiderar a necessidade justamente da abstração defendida por Aristóteles na sua busca ao conhecimento. Então, era através da abstração que, segundo Aristóteles, chegaríamos a esse conhecimento inteligível. Então, por isso, ela está incorreta. Na letra B, a experiência não teria validade no conhecimento, porque, assim como afirmava Platão, seu mestre, ela levaria ao engano. Então, a letra B, ela também está incorreta, porque, embora Aristóteles tenha sido discípulo de Platão, ele não concordava com todos os pensamentos de Platão. Então, e também não concordava com o que ele dizia a respeito do papel dos sentidos na apreensão do conhecimento. Então, ele não desprezava totalmente o conhecimento sensível. Então, por isso que ela também está incorreta. A letra C. A experiência, a experiência tinha validade, porém não apresentava nenhuma relação com o conhecimento inteligível que estava em outro nível de saber. Então, a letra C, ela também está incorreta, porque Aristóteles, ele apontava a relação entre a experiência e o conhecimento inteligível, para o qual ela constituía uma etapa anterior. Ou seja, as nossas experiências, elas representavam uma etapa anterior para se alcançar esse conhecimento inteligível. Então, a letra C, ela também está incorreta. Alternativa D. A experiência gerava o conhecimento sensível, o qual, mesmo convertido em intelecto pela abstração, chegaria a promover um conhecimento inteligível. Então, a letra D ela também está incorreta. O conhecimento sensível ele era convertido em inteligível por meio da abstração realizada pelo intelecto. Então, por isso que essa alternativa ela está incorreta. E a última alternativa, né, a letra E, a experiência seria a base para se chegar ao conhecimento inteligível, por meio da abstração. O procedimento intelectual de extrair as formas inteligíveis dos objetos sensíveis. Então, esta sim está correta, porque, segundo Aristóteles, ele explica a passagem desse conhecimento sensível ao inteligível por meio da abstração, que seria um método, digamos assim, para alcançar esse conhecimento inteligível, cujo conceito também está correto aí nessa alternativa. Então, portanto, a alternativa é a alternativa correta da questão 3, tá certo? Passando para a questão 4, a última questão da hora de estudo. Tomás de Aquino, expoente da escolástica, afirmava que era possível conhecer a Deus
através de essa alternativa, essa questão, na verdade, a questão 4, é a respeito do conteúdo que vocês ainda vão estudar. Então, portanto, se vocês errarem de alguma forma, eu não vou desconsiderar, tá certo? Mas já fica aí uma introdução ao conteúdo que nós vamos estudar na próxima aula. Então, vocês já viram a respeito da escolástica, Santo Agostinho, vocês já viram a respeito, aliás, da patrística e Santo Agostinho, já viram um pouco sobre a escolástica, e vocês vão ver agora, na próxima aula, sobre o Tomás de Aquino, que é o grande representante aí da escolástica. Então, vocês vão ver, segundo a visão dele, como seria possível conhecer a Deus. Então, na letra A, do conhecimento sensível para o inteligível, seria por meio da abstração, concepção que ficou conhecida como teoria da iluminação divina. Então, por esse termo aí, teoria da iluminação divina, vocês já deveriam associar aí como incorreta, porque esse termo, a teoria da iluminação divina, ela foi elaborada por Santo Agostinho, como vocês viram na última aula, e não por São Tomás de Aquino. Então, logo de cara, a gente já matava essa alternativa. Além disso, ela não se baseava no conceito aristotélico de abstração. Então, por isso, ela é uma alternativa incorreta. A letra B, descartando o conhecimento sensível, pois Deus era puro intelecto acima de qualquer abstração, uma vez que não se manifestava no mundo sensível. Então, essa alternativa também está incorreta, porque sobre a influência aristotélica, vocês vão ver que Tomás de Aquino ele sofre bastante influência do pensamento aristotélico. Tomás de Aquino não descartava esse conhecimento sensível, assim como Aristóteles. Então, além de considerar o mundo sensível, ele também considerava como uma manifestação divina. Então, por isso que essa alternativa B ela está incorreta. A alternativa C, com base no conhecimento sensível, expresso em 5 operações, mediado pela abstração, caminho que levaria ao conhecimento inteligível. Então, essa é a alternativa correta. Vocês vão ver, vocês vão estudar um pouco sobre essas 5 operações em que São Tomás de Aquino desenvolve. Então, por isso que essa alternativa é a correta, porque ela afirma a importância do conhecimento sensível com base em 5 operações, que seriam elas o sentido próprio, o sentido comum, a imagem, memória e razão particular, todas essas 5 operações mediadas pela abstração que vocês viram em Aristóteles, como forma de acesso a esse conhecimento inteligível e, consequentemente, ao conhecimento de Deus. Então, a alternativa C é a alternativa correta da questão 4. E a letra D, né, a gente vai analisar, ela está incorreta, vou ler aqui, revelando assim, uma predominante influência platônica em sua obra. Então, está incorreta, porque a influência que o filósofo que influenciou, na verdade, o pensamento do São Tomás de Aquino, ele foi o Aristóteles. Então, a influência predominantemente sobre a obra e o pensamento de Tomás foi a concepção, o pensamento aristotélico, não de Platão. Platão, ele influenciou a respeito do pensamento de Santo Agostinho, e não Tomás de Aquino. E a letra E, somente no âmbito da religião, sendo a filosofia um entrave a esse objetivo. Então, também está incorreta, porque Tomás de Aquino ele procurava racionalmente a existência de Deus e acreditava na possibilidade de conciliação entre teologia e filosofia. Então, ele não acreditava aí
que ambas poderiam seguir separadas, mas juntas, uma auxiliando a outra por meio de uma conciliação. Então, por isso que essa alternativa ela está incorreta. Então, questão 4, alternativa correta, letra C. Então, pessoal, essa foi a correção da hora de estudo. São 4 alternativas só. Espero que vocês tenham aí anotado, entendido. Qualquer dúvida, vocês coloquem no chat, tá certo? Para que a gente responda, seja no chat ou na próxima aula. Enfim, se vocês tiverem, é só vocês deixarem lá que eu respondo, tá certo? Então, por hoje ela vai terminar aqui. Espero que estejam todos bem e até mais.